Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Estamos neste momento iniciando o nosso momento de oração, nosso momento com Deus, aonde partilhamos a palavra de Deus. Sim, a gente partilha a palavra de Deus, a gente pede a presença de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre aquilo que está ao nosso redor, e com certeza o Senhor vem muito em nosso auxílio. Eu espero que você esteja bem, espero que todas as coisas estejam bem aí na tua casa, na tua vida, e a gente vai dando esse passo, né? Esse passo tão bonito sobre nós, sobre a nossa vida e sobre tudo aquilo que está ao nosso redor. Vamos pedir que o Senhor olhe por nós sempre e que o Senhor coloque a mão sobre a nossa vida. Hoje, com toda certeza, né? A gente pede esta proteção de Deus, e esta proteção de Deus, ela vem sobre nós, sobre a nossa vida. Mais um dia que a gente inicia, mais um dia que a gente olha para o Senhor, e hoje o Senhor vai colocar diante de nós, né, uma palavra muito difícil. Você sabe que a Bíblia, ela tem palavras difíceis. Você sabe que a Bíblia tem expressões difíceis, complicadas de viver. E não sei você, né, mas eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Por exemplo, né, a Bíblia vai dizer: faz isso e você terá o reino dos céus. Se você fizer isso, você terá o reino do céu. Se você não fizer isso, você não entrará nos céus. E aí a gente vai entendendo, né? E aí a gente vai entendendo uma coisa muito séria para nós, para a nossa vida e para aquilo que está ao nosso redor. Que muitas coisas a gente precisa ultrapassar aquilo que é humano, as barreiras humanas. Nós vamos ver hoje, primeiramente, Jesus falando sobre a oração, o poder da oração. Vamos ver hoje Jesus falando de uma condição também para algumas coisas mudar na nossa vida. Condição para algumas coisas mudar na nossa vida, serem diferentes e assim por diante, sabe? Então a gente precisa dar esse passo, olhar para o que a palavra de Deus está falando, olhar o que a palavra de Deus está fazendo no nosso coração e dar passos. Libertar-se do que faz mal, libertar-se do que nos prejudica, libertar-se do que tira a nossa força de vontade, tira a nossa força de vida. Hoje a gente vai olhar para esta palavra de Deus que vai nos falar, né? Hoje o evangelho é muito difícil de viver. Hoje, né? Hoje esse evangelho é muito difícil de viver, muito complicado de viver. E é justamente isso que a gente vai estar fazendo, sabe? Então, vamos olhar esta palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe, né? Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus olhe por você sempre e cada vez mais, né? Então, a gente vai dando todo esse passo tão bonito e tão maravilhoso na nossa vida. Vamos olhar para esta palavra hoje, né? Se você quiser compartilhar, convidar alguém, sinta-se à vontade, tá? A gente vai colocando diante de Deus todo esse nosso momento de oração. Rezemos pedindo o Espírito Santo para que esta palavra de Deus toque o nosso coração. Rezemos pedindo o Espírito Santo para que a gente possa ser um instrumento muito importante de fé, de esperança, aonde a gente estiver. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E com o sinal da Santa Cruz, pedimos a bênção, a proteção de Deus sobre a nossa casa, sobre tudo aquilo que está ao nosso redor. Com esse sinal da Santa Cruz, pedimos que Deus coloque a mão sobre a nossa família, sobre o nosso ambiente de trabalho. Com o sinal da Santa Cruz, pedimos que o Senhor coloque a mão sobre tudo aquilo que está dando certo na nossa casa e na nossa vida. Com o sinal da Santa Cruz, pedimos que o Senhor coloque a mão sobre aquilo que não está bem, aquilo que pode ser diferente e assim por diante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que hoje aqui está nos reunindo no seu amor, que hoje aqui, está nos dando mais esse dia de vida. Mesmo que a palavra de Jesus hoje seja muito forte, muito difícil de viver, mas ela é bendita. É bendita porque faz toda a diferença na nossa casa, na nossa vida, aonde nós estamos. E vamos olhar para a palavra de Deus. Palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículos 7 ao 15. Mateus, capítulo 6, versículos 7 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando rezardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dizia lá no comecinho do nosso momento de oração, dizia lá no comecinho do nosso momento de oração que a Bíblia, ela traz palavras que são difíceis de viver. A Bíblia coloca condições que são
difíceis de viver e de praticar. Mas eu não sei você, mas eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Não sei você, mas eu acredito que a Bíblia é Deus falando conosco. Não sei você, mas eu acredito que quando a gente lê, medita, coloca a palavra de Deus, a Bíblia, no nosso coração, a gente tem uma transformação muito grande, porque é Deus que está agindo com nós e com a nossa vida. E aí hoje a gente vai ver duas situações. A importância da oração, onde eu dizia, e eu vou reforçar hoje, a gente não deve ir na igreja só quando precisa de Deus. A gente não deve ir na igreja só quando precisa de Deus. A gente não deve aparecer na igreja só quando precisa de uma força maior de Deus, não. Rezar é importante, sempre, 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 e rezar sempre. Então procure uma comunidade, procure um horário de missa, tá? Marque na sua agenda, assim como você vai no mercado, assim como você sai para trabalhar, assim como você leva teus filhos para a escola ou os busca, marque esse compromisso de estar na igreja, tá? De estar na igreja, de estar com Deus. Tá? Então, é muito importante isso, tá? Muito importante isso. Momentos de oração são fundamentais na tua vida. Eu dizia também que não adianta a gente rezar em casa quando a gente está cansado. Não adianta a gente dar o pior tempo, aquele que sobrou para a oração. Por exemplo, assim, né? Às vezes você trabalhou o dia todo, correu para cá, e tá. Chega em casa e deita na cama. Isso eu não rezei. E aí você começa a rezar e pega no sono. Esta oração, ela é importante? Ela é. Mas por que você deixa para rezar quando você está extremamente cansado? Por que você deixa para rezar quando você já fez tantas coisas? Por que você não tira durante o seu dia 5 minutos, aonde você está bem acordado, aonde você está descansado, aonde você vai desligar teu celular, aonde você vai se afastar do barulho e você vai rezar? Será que você não consegue reservar isso? Consegue. Não me venha dizer que não. Consegue, a gente consegue. Se a gente quiser, a gente consegue. Hoje, a gente vai olhando para esta expressão que é tão forte, que é tão verdadeira. É preciso rezar. E veja, quando Jesus diz assim aos seus discípulos, quando vocês rezarem, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pelas forças das muitas palavras. Não. Sabe, porque tem gente que está brincando com Deus. Tem gente e tem igreja que está brincando com Deus. Tem gente que anda profetizando, né? Deus me mandou dizer isso. Cuidado. Quero profetizar que isso vai acontecer na tua vida. Vai com calma, né? Hoje, inclusive, em algumas religiões, algumas igrejas, né? A presença de Deus, ela é negociada, né? Se você contribuir com tanto, você vai receber tanto. Se você quer receber muita graça de Deus, contribua com tanto. Cuidado, porque com Deus não se negocia. Sabe, meu irmão,
Sabe, minha irmã, é por isso que Jesus, ele ensina uma oração. Ele ensina uma oração que é fundamental. Ele ensina uma oração que é fundamental. A oração do Pai Nosso. E que você deveria, que a gente deveria tomar o capricho de olhar, entender o que significa esta oração, Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livrai-nos de todo o mal. Amém. Foi essa oração que Jesus nos ensinou. Mas às vezes a gente engata, quando a gente reza esta oração, às vezes a gente engata o automático, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito vossa vontade, assim na terra como no céu. E já rezamos. Ei, te acalma, te acalma. Será que é assim que se reza? Será que é assim? Então, quando Jesus diz, não useis muitas palavras, Jesus também lembra que nosso Pai sabe o que está se passando conosco. E aí nós vamos entender que a oração é uma conversa com Deus. Existem as orações estabelecidas já, Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, Salve Rainha, Santo Anjo, as orações de libertação, as orações dos santos, as orações que a gente pede a bênção. Todas orações fundamentais. Mas existe também aquelas que brotam do nosso coração. Por isso que Jesus hoje, ele vai nos lembrar de uma coisa muito importante. Hoje Jesus vai nos lembrar de uma coisa muito importante. O que é a oração? A oração é o nosso momento de conversa com Deus. Oração é o nosso momento de clamor, de pedir. Oração é o nosso momento de agradecer. Oração é o nosso momento de entregar. Oração, na verdade, é uma conversa, é um estar junto, é um diálogo com aquele que nos ajuda. Por isso que não adianta rezar em casa e não ir para a comunidade, para a Santa Missa, para a Sagrada Eucaristia. Não adianta. Tem gente que diz, eu rezo em casa e eu não preciso ir na igreja. Tá errado. Você só não deveria de ir na igreja se você está doente, se você está impossibilitado de sair de casa. Aí, a missa pela televisão, pelo rádio, a comunhão espiritual, tudo bem. Mas você só deveria de abrir mão da presença física na igreja e na missa, se você não pode, de fato, sair da sua casa. Católico, cristão, que não reza, vai se perder. Quem não dobra o joelho, quem não vai ao encontro de Deus, quem não busca a Eucaristia, vai enfraquecendo e mais cedo ou mais tarde vai cair. Então essa é a importância da oração. Falava ontem, trazia alguns ditos do Padre Pio, de Santo Afonso de Ligório, que diz assim: se você quer muitas graças na tua vida, visite várias vezes o sacrário. Se você quer receber muitas bênçãos, muitas graças, visite várias vezes o sacrário, a Santa Missa.
Se você quer receber pouca graça, pouca bênção na tua vida, visite poucas vezes o sacrário, a missa. Então a vida ela é de escolha, tá? Não reze só quando uma dificuldade bater. Não reze só quando você estiver passando por uma dificuldade, porque daí você vai estar sendo traíra, né? Você vai estar sendo um aproveitador de Deus. Não, seja perseverante. Agora, quando eu dizia que hoje a palavra de Deus, né, ela traz uma das situações mais difíceis da gente viver, né? Hoje, quando eu dizia que a palavra de Deus, ela traz uma das situações mais difíceis de viver, é o final, versículo 14. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que cometestes. Aqui tem uma situação muito séria, terrível, difícil de viver. Ah, padre, eu rezo, mas eu não consigo perdoar. Padre, eu até rezo, vou na igreja, mas eu sinto tanta raiva daquela pessoa. Ei, acendeu um sinal amarelo aí na tua vida, se já não vermelho. Você não vai conseguir nenhuma bênção, você não vai conseguir graças, você não vai conseguir a cura desta doença, você não vai conseguir se levantar, você não vai conseguir melhorar teu casamento, você não vai conseguir melhorar teu ambiente de trabalho, você não vai conseguir largar desse remédio se você não perdoar. Poxa vida, é isso mesmo. Não existe meia palavra aqui não. Se você não perdoar, né? Se você não deixar partir aquilo que te machucou, você não vai conseguir melhorar, meu irmão, minha irmã. Você não vai conseguir esta graça. Leve muito a sério isso. Leve muito a sério isso. Se você não se perdoar, se você não perdoar quem te ofendeu, se você não dar o perdão, meu amigo, minha amiga, tua oração está comprometida. A recuperação da tua saúde está comprometida. O teu ambiente de trabalho está comprometido. Por quê? Por que eu digo isso e eu vou dizer mais uma vez? Diante de um coração cheio de raiva, diante de um coração cheio de rancor, diante de um coração cheio de desejo de vingança, Deus tem dificuldade de trabalhar. Deus não consegue fazer muitas coisas, porque aquela raiva, aquele desejo de vingança, aquela situação que você deseja o mal para o outro, ela impede que a graça de Deus chegue na tua vida. Ela impede. E aí, tudo se compromete. O que é perdoar? Vou dizer de novo. O que é perdoar? Vou dizer de novo. Perdoar não é concordar com o erro. Perdoar não é concordar com aquilo que te aconteceu. Perdoar não é passar a mão na cabeça. Perdoar não é varrer a sujeira debaixo do tapete. Perdoar não é tampar o sol com a peneira. Nada disso. Nada disso. Mas perdoar, né, é dizer assim, olha, eu te perdoo. O que você fez não é certo. O que você fez doeu muito. Me machucou. Bagunçou com a minha vida. Bagunçou com os meus sentimentos. O que você fez tirou até minha alegria de viver. Eu não mereço isso. Eu não precisava disso. Eu me esforcei tanto. Eu dei o meu melhor. Eu fiz, tudo para que as coisas acontecessem e você me machucou. E você me apunhalou pelas costas. E você falou mal de mim.
E você teve essa atitude que machucou tanto. Não precisava ter acontecido isso. Eu não merecia mais. Eu te perdoo. Eu te perdoo porque eu quero estar bem. Eu quero estar em paz. Eu te perdoo porque eu quero que você repense. E eu quero que você não faça mais isso. Eu te perdoo porque você vai continuar machucando e destruindo vidas se você continuar agindo assim. Eu te perdoo porque eu quero estar em paz. Não me sinto mais tão à vontade perto de você, porque você me machucou muito, mas vá em paz. Seja feliz. Vive a tua vida. Né? Mas presta atenção no que é que você está fazendo. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Um pouco isso. Outro dia a gente pode falar sobre o que é perdoar, sobre o que é o perdão. Mas eu volto a dizer para você, você não vai melhorar de saúde. Não adianta tomar 2.000 remédios. Você não vai melhorar de saúde. Você não vai progredir no teu trabalho. Tua oração fica muito comprometida. Muito, muito, muito comprometida se você não perdoar. O final do Evangelho eu vou ler de novo os últimos 2 versículos. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que lhes cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que cometestes. Então eu volto a te dizer, tá? Eu espero não ter talvez usado alguma palavra inconveniente aqui, né? Mas nós estamos falando de oração. E quanto mais leve, mais tranquilo, mais sereno o teu coração estiver, né? Quanto mais leve, mais tranquilo, mais sereno, né? Mesmo que você foi injustiçado, né? Mesmo que você foi injustiçado, né? Maior será a bênção para a tua vida e para a tua casa. Coração leve, coração tranquilo, e muitas bênçãos vão acontecer na sua vida. Tá? Volto a dizer, né? Volto a dizer, né? Que você se liberte, né? Talvez daquilo que está te machucando. Foi justo? Não foi justo, né? Como alguém diz muito bem aqui, né? Perdoar é limpar os entulhos do coração e dar espaço para coisas boas entrar. Isso mesmo. Isso mesmo. É limpar, tirar o entulho, tirar a sujeira. Organizar o espaço. Né? E aí Deus vai agir cada vez mais. Deus vai agir cada vez mais. Tá? Vamos então. Por isso que eu dizia que hoje nós temos um evangelho difícil de viver, né? Não é fácil perdoar, não é? Não é fácil rezar. Não é? O evangelho é difícil, complicado, mas não é impossível, tá bom? Então, ó, fique com Deus. Deus te abençoe e te guarde. Pensa com carinho no que eu falei hoje, tá? Pensa com carinho. Não é por maldade, você sabe disso, né? Jamais. Mas às vezes algumas palavras a gente precisa ir colocando na nossa mente. Por favor, tá? Pense com carinho. Se você conseguir já até ampliar e melhorar alguma coisinha a mais, né? Com toda certeza vai ser muito bom, tá bom? Grande abraço meu. Eu rezo por você. Peço que Deus te abençoe e te guarde cada vez mais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. E desça sobre você e
sobre a sua casa. A bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. E amanhã nos encontramos aqui.